Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo. Fiquei um tempinho fora, queria pedir desculpa, mas esse período de quarentena aí eu aproveitei para tratar de programação, enfim. Resolvi dar uma repaginada no site e adicionar alguns recursos na ferramenta de pontuação. Então peço desculpa aí pelo atraso, mas vamos continuar. Lembrando que, para quem ainda não conhece o projeto, esse é o vídeo de correção dirigida, no qual eu sorteio aí por semana 3 correções para as pessoas que mais participarem do projeto. Então, se você está estudando aí para o Enem, se interessou pelo projeto, pela proposta, é só acessar o link aí que está na descrição. A partir de agora, eu vou mudar um pouco o roteiro dos meus vídeos. Eu não vou mais corrigir a competência 1 diretamente assim na leitura. Eu vou deixar ela por último quando a gente for pontuar. Por quê? Porque eu acho que às vezes eu parar a redação, a leitura, para poder ficar explicando o erro ou procurando o erro, acaba quebrando toda a linha de raciocínio. Então eu acho que isso dificulta um pouco. No mais, é isso. Então vamos lá. E o tema da redação de hoje é a importância da educação financeira na vida do cidadão. Não tenho muito o que acrescentar em relação a esse tema, é um tema muito pertinente, principalmente a realidade brasileira, quando a gente está falando que não temos educação, bom, pelo menos na minha época de ensino médio e ensino fundamental, eu não lembro de ter visto nada relacionado à questão de educação financeira. Então é importante que quando você falar sobre esse tema, lembrar que tanto a escola e tanto a família são responsáveis pela educação financeira, né, do indivíduo. Isso aí ocasiona numa grande problemática, né? Principalmente quando a gente está falando agora do Brasil, se eu não me engano saiu recentemente uma pesquisa sobre o índice de jovens nos órgãos de proteção, né, de crédito, ou seja, pessoas que não pagaram, pessoas que estão inadimplentes. Então é um número muito elevado, assim. Eu não sei como que está o Brasil em relação aos outros países, mas isso é uma grande problemática aqui e eu acho que isso é um tema bastante pertinente aí para o Enem. Então estudem. Vamos lá. O homem é aquilo que a educação faz dele. A frase dita por Kant faz analogia com a atual realidade da educação financeira dos brasileiros. É muito visível o crescente número de pessoas endividadas no Brasil. Bom, como disse, eu não vou corrigir agora questões de gramática. Vamos lá. Seja por consumo compulsivo e inúmeros motivos. Mas isso não acontece com a população inteira, pois outra parte dela possui conhecimento sobre finanças e sabe controlar essa situação. Bom, eu nem sei por onde eu vou começar nesse texto, porque eu já percebi vários problemas aqui. Mas o que eu queria falar, principalmente assim de princípio, que é o que eu gosto de indicar que você faça ao iniciar a escrita de um texto, é simplesmente perceber quais são as palavras-chave que o tema está te oferecendo, né? Porque essas palavras têm que estar presentes aqui na sua tese, afinal, é a proposta, é a delimitação do tema que a prova vai querer que você faça. Há um grande risco do seu texto ser prejudicado. Sintetizando aqui, vamos tentar entender o que o autor quis dizer. Bom, ele primeiro elenca uma frase, né, do Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele, e depois ele traz uma analogia com a atual realidade brasileira. Perceba que, olha a maneira que ele escreve aqui. A frase dita por Kant faz analogia com a atual realidade da educação financeira dos brasileiros. Perceba que há um anacronismo aqui, ó, porque dá a entender que Kant fez essa frase fazendo uma analogia com a realidade brasileira, o que não é verdade, né? Eu entendo que ela quis dizer que a frase do Kant tem uma relação de lógica análoga à questão da educação financeira dos brasileiros, né? Porque se você não tem educação financeira, logicamente você vai ter problemáticas aí no consumo. Só que é um grande salto esse raciocínio, entende? Então tem que tomar cuidado, né, com a frase. Releia a frase, perceba o sentido dela. Cuidado com essas questões. Você acaba às vezes generalizando ou cometendo erros de anacronismo por não perceber o que você está escrevendo. Então isso aqui poderia ser facilmente evitado. Depois disso, ela já passa aqui, ó. É muito visível o crescente número de pessoas endividadas no Brasil, seja por consumo compulsivo e inúmeros motivos. Esquece isso aqui, ó. Não coloque essas expressões vagas de sentido para poder adicionar texto. O corretor sabe que você está fazendo isso. Não tenta esse tipo de argumento para poder você enriquecer ou encher. Enriquecer não, né? Porque nesse caso empobrecer. Para você encher mais o seu argumento. Cuidado. Olha só. Mas isso não acontece com a população inteira, pois outra parte dela possui conhecimento sobre finanças. Isso aqui não interessa. Isso aqui não interessa em absolutamente nada na sua tese. Isso aqui é desnecessário. Poderia parar aqui, ó. Você poderia ter apresentado outro ponto de tese, né? Certinho aqui, como você fez aqui, ó, por consumo compulsivo, e aí apresentado a segunda. Então você não fez. Então cuidado com esse excesso de texto. Não faça isso para você preencher texto na redação. É melhor você enxugar do que você escrever demais e acabar generalizando ou deixando sua tese confusa. Outro ponto a se destacar aqui dessa introdução é em relação ao uso de conectivos.
Olha, aqui você percebe que não tem. Então aqui tá errado, né? Porque se você vai apresentar a ideia por seja, você tem que apresentar a segunda ideia por seja. Seja por consumo compulsivo, seja por inúmeros outros motivos, né? Vamos supor que isso fosse assim. Então cuidado, o conectivo aqui também tá errado. Você já vai sair num parágrafo de introdução perdendo ponto aí na sua competência 4. Vamos voltar aqui para tentar recapitular, porque tá bem confuso para mim. Então ela traz aí uma frase do Kant dizendo que a educação é importante porque o que você vai ser no seu futuro depende da sua educação. E ela faz uma analogia, ela tenta fazer uma analogia com essa realidade da educação financeira dos brasileiros. E aí, sem conectivo, ou seja, sem qualquer tipo de relação, ela traz aqui uma ideia, uma afirmação da problemática, dizendo que é muito visível o crescente número de pessoas endividadas no Brasil. Ou seja, ela está afirmando a problemática. Então, essa problemática existe. E daí ela traz, né, os motivos, seja pelo consumo compulsivo ou por inúmeros motivos. O que eu queria que vocês percebessem aqui? Que a pessoa, o tempo todo, ela se focou em falar sobre a problemática. Em nenhum momento do tema dela, você consegue perceber que ela está discorrendo sobre a importância da educação financeira do cidadão. Saca? Lembra daquela estrutura que eu faço? A importância da educação financeira do cidadão na vida do cidadão é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Ah, é uma coisa boa? Então se ela é uma coisa boa, por que ela é um problema? Entende? Ah, ela é um problema porque não há educação financeira no ensino de base do sistema educacional brasileiro. Ou sobre a própria questão familiar, do núcleo familiar, que acaba, por culturalmente não termos essa questão da educação, acaba sendo reproduzido dentro do núcleo familiar. Enfim, você pode aí, é um tema que você vai ter que pesquisar as problemáticas, mas é importante que você entenda que o tema está te delimitando. Cuidado com esse negócio de palavra-chave. Às vezes a gente pensa, educação financeira. Então eu vou falar sobre os problemas da educação financeira. Consumismo e tal. Mas o tema não está querendo saber só sobre a educação financeira. Ele está querendo saber sobre a importância da educação financeira na vida do cidadão. Então, como eu disse, aquela estrutura que eu te falei vai te ajudar a achar as alternativas. Então, trabalhe com essas hipóteses. Como você não fez isso aqui no texto, eu vou tentar absorver o máximo possível da sua tese. Lembrando que, caso tangencie, vai perder ponto na competência 2, mas vamos lá. Já no parágrafo de desenvolvimento, vamos lá. Vale lembrar que o consumo descontrolado traz uma falsa sensação de prazer, pois no fim do mês será mais uma dívida para se preocupar. Segundo a pesquisa do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, 62,6 milhões de brasileiros com faixa etária entre 18 e 24 anos estão com os nomes sujos. Essa realidade se dá normalmente por não planejar uma compra ou até mesmo por falta de metas financeiras. Dessa forma, cabe à população se conscientizar na importância de mudar seus hábitos. Já de início você vai conseguir perceber que, mais uma vez, o tópico frasal nada tem a ver com o tema proposto. Porque assim, o que o consumismo compulsivo traz de problemática para a importância da educação financeira do cidadão? Tá? Era a resposta dessa pergunta que era para estar no seu tópico frasal. Para quem ainda não está entendendo o que eu estou falando, é só olhar nos meus vídeos que tem aqui no canal sobre o passo a passo para poder elaborar uma proposta. Eu não sei se é o passo 2, 3 ou 4, eu não lembro qual que era. Mas, assim, o tópico frasal ele tem que introduzir a ideia que você vai discorrer no parágrafo. E essa ideia tem que estar a ver, logicamente, com os pontos defendidos na sua tese. E a tese tem que estar dentro, tá a ver é ótima. E a tese tem que estar dentro do tema proposto, o tema delimitado pela prova. Então você dizer que vale lembrar que o consumo descontrolado traz uma falsa sensação de prazer, ou seja, você está falando sobre o consumismo, quando você deveria estar tratando sobre a importância, sobre o ponto da problemática, o que isso traz de problemática para a importância da educação financeira, é perigoso. Depois você vem com aquela pesquisa sobre a questão da porcentagem de jovens brasileiros, ou seja, 62,6 milhões. Mais uma vez eu reitero, isso é um tema muito pertinente. Estudem sobre esse tema. Eu acho que ele tem grande chance de cair aí nas provas. Depois você vem, essa realidade se dá normalmente por não planejar uma compra ou até mesmo pela falta de metas financeiras. Isso aqui está muito dentro do tema, porém ele está muito chutado. Isso que você falou aqui é muito verdade, né? Por quê? Isso aqui é ocasionado justamente pela falta de educação financeira. Só que perceba que quando você está levantando o ponto de tese sobre o consumo compulsivo e quanto que isso influencia na problemática da importância da educação financeira, me descreva como que esse problema se desenvolve, saca? Como que o consumismo atrapalha na importância da educação financeira. Não sei se você está conseguindo perceber, só que automaticamente quando eu te pergunto isso, você já consegue materializar aí na sua mente que a gente não está falando dos problemas ocasionados pela educação financeira. A gente está falando sobre os problemas que impedem a eficiência da educação financeira. Como assim? A ausência de ensino educacional na educação de base,
né, que eu já falei no início do vídeo, a questão cultural brasileira, na sua grande maioria, que a gente não tem um costume de educação financeira. Eu não sei se eu posso citar isso como senso comum, confesso, porque eu não estudei muito sobre esse tema, mas é o que está vendo na minha mente agora. Então, estude quais são as problemáticas, né? Mais uma vez, educação financeira não é um problema, é uma coisa boa. Então, se ela é uma coisa boa, o que faz ela ter problema, né? Problematiza o tema. Então, as respostas que você vai ter com essa pergunta vão ser os pontos de tese que você vai ter que desenvolver sobre essa problemática. Então, cuidado, aqui está sendo tangenciado. Você está falando coisa em relação ao tema, porém você não está indo direto ao tema, né? O tema não está querendo saber sobre o consumismo, ele está querendo saber sobre a importância. Eu acho que você entendeu isso de uma outra forma, tanto que você vem aqui e termina. Dessa forma, cabe à população se conscientizar da importância de mudar seus hábitos. Bom, o que eu tenho que destacar aqui? Não é mudar seus hábitos, não é qualquer hábito, não é para a população mudar os hábitos. Isso daqui você está generalizando. Ela precisa mudar tais hábitos, né? Tem uma total diferença de você relacionar a ideia assim. Não é para a população mudar os hábitos, é para ela mudar esses hábitos de consumismo excessivo. Então você consegue perceber que você fala sobre o tema, né? Apesar de você dar uma tangenciada aí na escrita, eu entendo que a sua ideia ainda está presa ao tema, mas o que você está apresentando para mim não está argumentando sobre o tema que você está descrevendo, não. Você está se atendo mais à problemática desse assunto. E aí você passa aqui no segundo. Com isso, do que vale sonhar é planejar. Já é a segunda vez que você me dá uma expressão popular aqui. Você já veio com nomes sujos, né? Porque não é nomes sujos, são pessoas inadimplentes. Existe um termo culto para isso, né? Da norma culta para isso. Cuidado. Do que vale sonhar e planejar. Entende? Cuidado. Do que vale sonhar e planejar se não colocar em prática toda a organização. Importante ter foco e disciplina e o controle dos gastos. Bom, completamente confuso, né? Para minimizar a vontade de comprar, vale lembrar o porquê investir e não o que será feito. Isso facilitará a possuir uma motivação maior ao economizar e evitar compras compulsivas. Como eu disse, né? Uma proposta, geralmente quando a gente faz uma introdução fraca, todo o texto vai ser prejudicado. Aqui, quando eu já vi esses inúmeros motivos aqui, já deu para perceber, a gente já consegue perceber que o autor, a pessoa que está escrevendo isso aqui, ela provavelmente não tem um segundo ponto de tese definido. Porque se você tivesse uma segunda ideia definida, ela estaria ali. Então, quando a gente está lendo o segundo parágrafo aqui de desenvolvimento, o D2, você consegue perceber perfeitamente isso. Não há ideia. Para mim, está muito confuso isso aqui. Eu não consigo nem entender. Perceba que eu colori aqui tudo com um ponto de causa e tópico frasal, porque eu não vi contextualização, eu não vi arrematação. E a ideia que está sendo passada aqui é uma ideia completamente descritiva. Parece que ela está narrando a problemática que uma pessoa sem educação financeira vive. Eu não consigo entender. A ideia está completamente chutada, jogada. Talvez se você tivesse contextualizado o seu texto e tivesse feito uma ponte com esse pensamento para poder tentar exemplificar essa problemática, talvez ficasse tudo muito mais fácil, mas aqui está tudo muito confuso. Então você repetiu uma ideia que você já estava, né, falando no seu parágrafo de desenvolvimento, que já era uma ideia tangencial, né? Você já estava tangenciando o tema. E aí no segundo parágrafo de desenvolvimento, você simplesmente repete tudo isso, né? E repete ainda de uma maneira confusa, repete sem o uso de conectivo, que não tem conectivo, né, entre os períodos aqui do texto, e também não tem contextualização. Além da estrutura do texto está divergindo aí com o dissertativo argumentativo, né? Está tendendo aí para uma descrição do tema. Então você vai perder ponto em praticamente todas as competências aqui. Só não vai perder ponto na competência 5, que é para ela que a gente vai agora. Vamos lá. Nesse caso, é preciso uma ação para mudar a educação financeira do país. Olha, perceba que aqui, tá vendo como é que no seu próprio arremate aqui do parágrafo de conclusão, você consegue entender o que o tema está perguntando para você? É preciso uma ação para mudar a educação financeira do país. Então é óbvio que a gente está discorrendo sobre a educação financeira. Portanto, necessita-se que o Ministério da Economia incentive, através de propagandas, a população a economizar e através de sites tirar dúvidas, incentivando-os a quitarem suas dívidas. Os dois pontos, apesar de serem muito pertinentes nesse assunto, né, que é a questão financeira, nada tem a ver com o que o tema está propondo. Quitar suas dívidas não vai melhorar a problemática que envolve a importância da educação financeira no país. Mais uma vez, você está falando sobre consumismo o tempo inteiro no texto. O texto não está querendo saber sobre consumismo. Você deveria atacar a questão da educação financeira no ensino de base, que a gente não tem.
o quanto que isso prejudica, a questão cultural brasileira dos pais não ensinarem aos filhos sobre a importância da educação financeira. E o segundo ponto, ele fala sobre a questão de economizar. Bem, quando você resume a problemática da educação financeira à questão de economizar, é muito senso comum. Não é somente economizar, não, você tem que economizar por algum motivo, para você investir na sua faculdade, para você literalmente investir no significado bruto da palavra, né? Ou seja, você destinar o seu próprio dinheiro a você mesmo, de forma que você melhore e se capacite mais para poder produzir mais dinheiro. A proposta de intervenção já revela o que a estrutura já deixava explícito. A pessoa simplesmente tangenciou o tema, ela não entendeu o que estava escrito aqui. Tem uma grande problemática em relação a isso e problemática também em relação a ligar as ideias e principalmente aos usos de conectivo. Então, cuidado, se o tema te delimitou um objeto a ser estudado, fale sobre aquilo, pergunte ao tema, estruture sua redação antes de escrevê-la, saca? Faça perguntas para ela, né? Se ela é um problema, sim ou não. Ela não é, obviamente, um problema. Educação financeira é uma coisa positiva. Então, se ela é positiva, por que ela é um problema? Por que ela está se tornando um problema? Problematize esses temas. Com essas respostas, você vai achar aí os seus pontos de causa, de consequência, enfim, os pontos da sua tese, e você vai ter mais facilidade para escrever sobre elas. Lembrando que para propostas de intervenção, é justamente uma terceira pergunta que você vai fazer, né? Se isso é um problema, o que eu posso fazer para contornar esse problema? Então, automaticamente, você vai achar um ponto de tese perfeitamente ligável a essa ideia do texto, e você não vai ter aquela grande problemática, que é você propor uma proposta de intervenção que nada tem a ver com o que você discorreu no texto. Espero que não tenha sido muito longo, nem muito confuso. Agora a gente vai passar aí para a parte de pontuação. Bom, como vocês puderam perceber, essa foi a quantidade de erros que eu consegui notar por alto, assim. Tirando essas expressões populares aqui também, que são muito perigosas, essas aqui são os piores erros que você vai poder cometer. Erros de acentuação, de vírgula, traz aqui confundindo com traz com S, traz com Z, porque separado quando está querendo dizer o substantivo, conscientizar com acento quando não tem, não sem acento, letra maiúscula no meio da palavra, me sem acento, será sem acento, dívida sem acento, vírgula com espaço antes, endividado com I. Então, tipo assim, cuidado, através aqui, ó, não usa através quando você está querendo indicar um modo, usa por meio de. Através, quando você não sabe usar, evita, coloca por meio de. Através, geralmente, a gente vai usar como significado de uma coisa que você está passando pelo meio dela. Por exemplo, você vê através do vidro, você vê através da janela. Está utilizando a propaganda como um meio, é por meio da propaganda, sacou? Essa redação vai perder muito ponto na competência 1 mesmo, eu acho que vai ficar com uns 80 para uns 40. Vamos pontuar aí o resto agora. Ó, já aqui no site a gente pode perceber que ela está com a nota atual de 780. Eu não concordo que essa redação seja uma redação de 780 não. Vamos lá. Para a competência número 1, eu vou dar 80 pontos. Na competência 2, a gente percebeu um grande tangenciamento da proposta, uns desvios de texto, né, que me incomodaram bastante, então eu vou dar 80 também. Na competência 3, os argumentos selecionados foram delimitados, né, no tema proposto, porém pecou um pouco na relação, assim, eu vi algumas problemáticas aí para poder relacionar sobre a ideia, né, um salto de argumento que não fazia muito sentido, então eu vou dar 120. Na competência 4, teve muito problema com o uso de conectivo. Aliás, teve parágrafo, por exemplo, que não teve conectivo, então eu vou dar 80 também. Na proposta de intervenção, eu vou dar 80 também, né? Porque além da proposta de intervenção não estar relacionado ao que foi descrito no texto, não está muito bem detalhada. Então vamos lá, pontuar a redação. Bom, a média agora ficou 610, o total que eu pontuei aqui foi de 440. É uma nota bem baixa, mas eu acho que foi isso, né? Tinha muito problema, não tinha como um texto ser acima de 500, sabe? Muito problemático. Apesar dela já ter uma estrutura boa na cabeça, ela acabou tangenciando, eu acho que a grande problemática dela ali foi tangenciar o tema, e isso prejudicou completamente o texto dela. Caso você não concorde com essa nota ou não concorde com algum ponto da minha correção, sinta-se à vontade de falar ou lá no fórum ou aqui mesmo no canal do YouTube. É interessante que a gente provoque o debate, porque o debate é sempre importante para o aprendizado, né? No mais, é isso. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.